Olá, meu nome é Bruna Carolina Marquardt, eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos da Unipar. O meu trabalho é um relato de 2 casos de neoplasia cardíaca em cão. Os tumores cardíacos primários são raros em animais e os secundários ocorrem de forma mais frequente. O tipo de neoplasia mais comum é o hemangiosarcoma, seguido de tumores do corpo aórtico como o quimiodectoma e o paraganglioma. Os sinais clínicos relatados normalmente são inespecíficos, como anorexia, apatia, fraqueza, êmese e aumento de volume abdominal. Além disso, alguns animais podem também apresentar sintomas cardíacos, dependendo do tamanho e localização do tumor. O padrão ouro para o diagnóstico de tumores, que é a obtenção de amostra via intervenção cirúrgica para a realização de exame histopatológico, é muitas vezes inviável para esse tipo de tumor, tornando o diagnóstico definitivo um desafio. Sendo assim, o exame ecocardiográfico se torna a opção diagnóstica mais viável, através da avaliação da localização da massa e outras características, como ecogenicidade e invasividade do tumor. As opções de tratamento incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia, em conjunto também com o tratamento sintomático para estabilizar os pacientes que apresentam tamponamento cardíaco, por exemplo. Devido à característica retrospectiva da maioria dos estudos na área, o diagnóstico definitivo e, consequentemente, o tratamento ainda são um desafio na rotina clínica veterinária. Então, foram atendidos na Clínica Escola Veterinária da Unipar dois cães, fêmeas, a primeira sem raça definida, com 5 anos, não castrada e com queixa de aumento de volume abdominal progressivo e presença de sopro cardíaco grau 3 em foco de mitral à ausculta. A segunda, da raça Beagle, 10 anos, castrada, com queixa de tosse há aproximadamente 1 mês e anorexia há 3 dias, além de dispneia e cianose. Após anamnese e exame físico, ambas foram encaminhadas para a realização de exames complementares. A primeira foi encaminhada para exame de ultrassonografia abdominal, onde foi identificada a presença de efusão peritoneal. Na sequência, o líquido abdominal foi coletado e enviado para análise, sendo caracterizado como transudato modificado. Também foi realizado hemograma e exames bioquímicos, onde foi observada a presença de anemia, hipoproteinemia e aumento dos níveis séricos de ALT. A partir do resultado dos exames solicitados, em conjunto com a avaliação física, devido à suspeita de doença cardíaca, a paciente foi encaminhada para a realização de ecocardiograma, onde foi identificada a presença de estrutura com bordas irregulares, textura heterogênea e extensão compreendendo da parede do átrio direito, infiltrado ao miocárdio e seguindo da junção atrioventricular direita e porção basal e médio-lateral do ventrículo direito, causando compressão mecânica do septo interventricular e efeito estenosante da válvula tricúspide, sendo assim sugestivo de neoplasia cardíaca infiltrada ao tecido miocárdico. A segunda paciente foi encaminhada para a realização de radiografia torácica, que evidenciou uma massa na cavidade. Foi então solicitada a realização de citologia guiada, mas devido à possibilidade da massa ser intracardíaca, foi optado por encaminhar a paciente para a realização de ecocardiograma. Ao exame, o animal apresentava efusão pleural. Evidenciou-se uma massa grande de aspecto homogêneo e bordos regulares na base cardíaca, em região aórtica, sob os 2 átrios ventriculares, promovendo compressão do átrio direito e aumento de átrio e ventrículo direitos, dificultando a ejeção atrioventricular, justificando a presença de sopro à auscultação. Além desses achados, o exame mostrava ainda alta probabilidade de hipertensão pulmonar. Pela localização e aspecto da massa, a suspeita clínica seria de quimiodectoma. Sendo assim, como alguns estudos já descreveram, os pacientes apresentavam sintomatologia inespecífica, como anorexia e aumento de volume abdominal, além de sintomas cardiovasculares, como cianose, dispneia e presença de sopro cardíaco. A partir dos achados nos exames radiográficos e ultrassonográficos, os pacientes foram encaminhados para a realização de ecocardiografia, assim como citado em alguns estudos, sendo a opção mais viável para a obtenção de diagnóstico presuntivo através das características apresentadas pelo tumor. E com esse trabalho, a gente pode concluir que as neoplasias cardíacas ainda são um desafio na medicina veterinária, não só pelos sintomas inespecíficos apresentados, mas também pelo caráter raro da doença e principalmente pela dificuldade de realização de um diagnóstico definitivo ante a morte. Obrigada!